nosso convidado de hoje, para além de escritor e professor na Brown University, é também o detentor da Gavia Brown, a editora que se dedica a publicar em inglês obras portuguesas. Falo-vos de Onésimo Teotónio de Almeida, que falou com Ler Açores numa passagem por São Miguel. Eu comecei cedo, jovem, a rabiscar coisas. O primeiro livro que eu publiquei, eu estava no seminário de Angaria, publiquei uma paródia aos Lusíadas. Eu tinha 16 anos, fiz uma edição particular, uma edição que depois foi proibida pelo reitor, enfim. Depois fiz outras coisas. Depois, o meu primeiro livro, assim, a sério, literário, foi um livro de contos sobre a imigração, e foi uma tentativa uma preocupação de começar a falar da imigração. Nos Açores, no século XV, açorianos andavam à procura da 10ª ilha. Essa 10ª ilha nunca foi encontrada. Para muita gente, depois a América acaba por ser para nós. Eu digo que a Lusalândia, que é o mundo luso-americano, é a nossa 10ª ilha. Não é a Ilha da Felicidade, mas é a ilha onde os imigrantes pensavam que iam encontrar a felicidade. Então esse meu livro de contos é uma tentativa de mostrar como é o dia-a-dia da terra onde supostamente iam encontrar a felicidade, os imigrantes que afinal vão ter que lutar e lutam e acabam por estar melhor do que se estivessem aqui, mas não é um mundo de rosas como eles pensavam que era antes de saírem daqui. Sigo, estando atento ao que vai saindo, ao que vai sendo publicado. Sempre fiz isso, naquela altura era difícil, eu estou lá há 40 anos, naquela altura houve uns livros que eu levei comigo e outros íamos sabendo pelos amigos que iam saindo, as notícias iam chegando, os autores iam mandando e naquela altura era um pouquinho difícil apanhar os livros. Agora não, agora pela internet a gente sabe bastante, os amigos mandam dizer, os autores mandam. Agora é raro o livro que sai que eu não sei da existência dele. Essa nova dimensão que aconteceu nos últimos 30 anos que eu falei, que é o alargamento da temática. A literatura açoriana naquele tempo era confinada aos Açores. Hoje é impossível falar-se dos Açores sem se falar desta grande realidade que é a massa de gente açoriana, que ainda se considera açoriana e que já não está cá. E a literatura fala disso. No lado de lá nós vemos isso, creio que mais facilmente do que vocês, porque aqui vocês estão envolvidos neste mundo que não pensam tanto no nosso mundo lá, porque não foram vocês que foram. Os que foram para lá é que estão sempre cá, ou estão metade lá, metade cá, e pensam mais frequente nisso, porque isto é parte do mundo deles. E para nós, do lado de lá, é mais fácil vermos aquela margem do Rio Atlântico, do lado de lá, como uma continuação daqui. Muito mais do que vocês aqui, que tendem a ver, foram para lá, é outra gente já, é outro mundo. Nós não nos vemos tanto assim. Por exemplo, vamos publicar na nossa editora Gavia Brown o Gavia Brown Book of Portuguese American Verse. E temos uma boa centena de autores, poetas, que não são apenas açorianos, mas a grande maioria é açoriana. E a lista é muito, muito grande. Porque nós temos gente que desde muito cedo começou a escrever. Há um grande escritor açoriano, Garcia Monteiro, que foi para a América no final do século XIX. Publicou um livro lá que é hoje considerado pela gente da literatura portuguesa como um grande livro importante do século XIX, Rimas de Ironia Alegre, um livro de poesia. E ele só foi descoberto 100 anos depois em Portugal. É um exemplo de um autor açoriano que ninguém sabia que ele existia. E hoje está recuperado, embora não haja muita gente que o conheça, mas hoje está recuperado pelos críticos. Um outro autor que não é açoriano, é uma história muito interessante de um indivíduo que nasceu em Fall River em 1901, que viveu nos Açores durante 20 anos, dos seus 9 aos 29 anos, no Nordeste, em São Miguel. Voltou aos Estados Unidos e viveu lá até aos 95 anos, quer dizer, só viveu 20 anos em São Miguel. E em Fall River nasceu e morreu em 1995 e escreveu poesia portuguesa, quadras sobretudo, das mais lindas quadras portuguesas que existem. Há livros que eu li quando era jovem e que foram importantíssimos para mim, hoje não têm importância nenhuma. E eu não posso recomendá-los sequer a ninguém porque na altura tiveram um papel especial, porque por causa da idade ou porque não tinha outras coisas disponíveis e fui ler aquilo. Depois, os livros, os grandes livros da nossa vida são os livros que, em momento X da nossa vida, são importantes.
Mas depois nós vamos crescendo e não é fácil voltar a um livro e a gente achar no livro sempre aquela magia. Para alguém, por exemplo, que tem boa memória, não se esquece o que é que leu, de modo que, quando eu for reler o livro, eu já sei o que é, já não há. É muito importante no livro a novidade, a surpresa, deixar-nos surpreender pelas páginas. Um livro é uma janela aberta sobre um universo, sobre pelo menos uma faceta do universo. É um livro de história sobre uma faceta da história, é um livro de ciências, de sociologia ou de ideias sobre uma faceta do mundo, e são janelas que se nos abrem e nos permitem penetrar e perceber um pouco do mundo que está à nossa volta. E eu tenho essa preocupação, que é, desde jovem, uma enorme necessidade de perceber onde é que eu estou, onde é que eu tenho os pés, e pôr bem bicos de pés para ver se vejo um pouquinho para lá daquilo que a gente que está à nossa volta. De modo que os livros fazem isso. As viagens, os livros e as viagens são fundamentais. As viagens, sem os livros, fazem-nos perder imenso daquilo que a gente pode descobrir nas viagens. Mas também os livros sem as viagens podem dar um conhecimento demasiado livresco. E essa junção de abrir os horizontes, viajando, mas também penetrando mais a fundo na realidade através dos livros, a leitura permite isso. E eu gosto do livro porque o livro permite-me, nas calmas, na paz, em qualquer sítio, mesmo na calma, a andar a 900 km/h num avião, a ler é uma maneira de abrir uma janela sobre um universo. E é uma maneira de matar um pouco essa sede, essa vontade de conhecer mais, de saber mais, de entender melhor o mundo à minha volta. Foi mais um Ler Açores. Regressamos na próxima semana. Até lá, seja feliz na companhia de boas leituras.